Problema do mal é o tema dessa semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. Então, o mal, tem conceitos de pessoas dizendo que o mal, ele existe e que o bem só existe se o mal também existir. Então, vamos perceber que isso é um conceito errado e falho. Deus não criou as coisas para que existisse o mal. Você entende isso? Mas dentro das coisas que Deus criou, ele permite que os seres que têm capacidade de escolha escolham baseada nos seus próprios, né, discernimentos. E aí nós podemos ver que Deus tem um plano e esse plano não vai ser mudado de resolver esse problema. Apocalipse 21:4 diz assim, que Deus, né, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então Deus está prometendo para mim e para você que vai haver um tempo no futuro em que não vai haver mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. E Deus promete também em Salmos 37:10, diz que por ainda um pouco o ímpio não existirá. Quem é o ímpio? É a pessoa que se opõe a Deus. Ela sabe que Deus existe, mesmo assim ela escolhe ser contra Deus. Esse daqui, Deus falou, ele não vai existir mais. Vai chegar um momento que ele vai deixar de existir. Ah, mas as pessoas morrem. Não, não é essa morte que Deus está falando aqui, não. É a morte eterna. Olharás para o seu lugar e não aparecerá mais. Apocalipse 21:1, Deus também diz aqui que vai criar o quê? Um novo céu e a nova terra. E viu o novo céu e a nova terra. João. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então a terra vai passar e o céu também. E o mar, nessa situação, já não mais existe. Ó. Interessante. Então, coisas que a gente vê hoje, a gente pensa que vão durar para sempre e elas vão deixar de existir. E nós que já morremos, Deus promete àqueles que confiam nele, dar a vida eterna. Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível que agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que ele dá bênçãos para aqueles que o buscam. Galardoador é dar bênçãos. João 8:58, Jesus garante isso, porque quem é ele? Ele é Deus. E ele diz, disse Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, em mim, eu sou, eu existo, como ser eterno. E ele também diz aqui, em Apocalipse 22:13, diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim das coisas, o primeiro e o último. Então, às vezes, a gente vê as pessoas questionar e perguntar até quando, Senhor, vai durar essas coisas que estão acontecendo, de ruim. Às vezes é realmente difícil. Jó 30:26 diz, todavia aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, eu o quê? A escuridão. Jeremias 12:1 também fala sobre um pouco do assunto, diz, justo serias, ó Yahvé, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera a casa dos ímpios. E vivem em paz todos que procedem de forma aleivosa, ou seja, pessoas, né, que tentam se aproveitar, né, dos outros. Jeremias 13:22-23 diz, pois quando disseres no teu coração, por que me sobreviriam essas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraudas. Então, por causa do mal, do pecado, que algumas coisas ainda continuam acontecendo. E os teus calcanhares sofrem violência. Deus está falando. Porventura, Deus faz um questionamento. O etíope pode mudar sua pele? Etíope é igual alguém parecido comigo, né? Aspecto de cor, pele escura. Ou leopardo as suas manchas? Não consegue fazer. Então podereis fazer o bem sendo ensinado a fazer o mal. Deus já está dizendo que não vai, a gente não vai, nós não vamos mudar, ser transformado de repente.
Malaquias 2,17, Deus fala aqui: enfadais ao Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis: em que enfadar? Enfadar é aborrecer. Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. Tem algumas pessoas que ainda hoje também falam isso, né? Ah, isso é mal, mas tudo dá certo para ele, né? Sempre se dá bem, né? E diz que é desses que Deus se agrada. Ainda tem uma conversa que Deus se agrada desse tipo de pessoas. A Bíblia não revela isso, não. E Mateus 22, 27 e 46 diz assim: Jesus, quando morre, diz na hora nona, na verdade, você soma sempre mais 6, às 15 da tarde, ele clamou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso é: Deus meu, porque eles não sabem. Por que ele falou isso? Porque ele estava ali cumprindo um papel. E a Bíblia fala em Isaías 53, 4. Que papel é esse? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos que por aflito e ferido de Deus e oprimido. Então essa era a questão que estava acontecendo. E Jesus, né, era inocente, não era para ser condenado. Então há muitas coisas, na verdade, a maior parte das coisas a gente não sabe. Então Deus diz aqui em Jó 38, de 1 a 6, depois disso o Senhor respondeu a Jó no redemoinho, dizendo: quem é esse que escurece o conselho, né, de Deus com palavras sem conhecimento? Então muitas vezes a gente fala de coisa que a gente nem sabe, nem entende. E Deus fala: cara, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Então a terra foi fundada. E aí diz mais: faz-me saber se você tem inteligência. Quem pôs as medidas, né? Se é que o sabes, ou quem estendeu, né, sobre a terra, né, um cordel para tentar medir. Sob que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Então Deus está falando aqui, né, de mudanças, né? Falando que as coisas vão mudar. Provérbios 21, 30 diz: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então, nesses momentos, né, a gente se encontra, a gente não deve, né, achar que sabe as coisas, né, que sabe mais do que os outros. Porque Jesus já disse que não é como nós pensamos. Né? Zacarias 6,13 diz que Jesus, né, cumpre essa profecia aqui. Diz que ele edificará o templo do Senhor. Ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono. Então Jesus, com certeza, né, é rei. E também diz que dominará. E que vai acontecer mais? Será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Então Deus está prometendo aqui para nós, para mim, para você, essa bênção, né? E a vida eterna. Isaías 46, de 9 a 10 diz assim, claramente, né? Deus dizendo aqui: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não ocorreram. Então Deus revela para nós, para mim e para você, o futuro, antes que ele aconteça. E ele ainda diz mais: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus fala aqui também, Jó 42, de 1 a 3, né? Jó vem e responde. É algo que nós temos que entender também. Bem, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Graças a Deus, nós sabemos que os propósitos de Deus são para nosso bem. E nenhum deles pode ser impedido. E ele fala: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Ele diz: eu relatei o que eu não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendi. Então, graças a Deus, que Deus dá tempo para que nós nos tornemos mais sábios, assim como Jó também já era sábio, mas se tornou mais sábio ainda, ao falar aquelas palavras que servem para mim e para você hoje. Mas tem pessoas que são céticas, né? Só acredita vendo, né? Mas Isaías 55, 8, 9, Deus responde para mim, para você, que está aqui.
assistindo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Diz quem? O Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então Deus está fazendo uma comparação para nós possamos entender que Ele está muito além do que nós imaginamos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E aí a gente pode entender, né, a grandeza de Deus, a criação do universo, são só coisas para a gente entender essa grandeza. Provérbios 16, 25 diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas em seu fim são caminhos de morte. Então isso de fato ocorre para várias pessoas. Pessoas que acham que estão trilhando o caminho bom, um caminho, né, aparentemente lucrativo, um caminho de prosperidade, no final aquele caminho que é da morte. Mas essa morte aqui, a gente pode entender que a morte, essa primeira morte, mas também pode ser retratado com a morte eterna. Salmos 25, 8 diz: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho dele para os pecadores. Então, nós somos pecadores. E o plano de Deus é nos ensinar o caminho que nós devemos tomar e seguir. Jeremias 10, 23 diz assim: eu sei ao Senhor que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir seus passos, porque Deus, ele intervém no plano da redenção para salvar a mim e você. Às vezes a gente nem estava procurando, mas Deus está sempre nos procurando, sempre nos buscando. Esse Provérbios 4,19 diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem quem tropeça. Então, o ímpio, a pessoa que se opõe a Deus, aparentemente ela está bem, mas ela está no caminho da perdição, como diz aqui. Ele vai cair em trevas e nem sabe o que está acontecendo. Provérbio 2,7 diz que Deus reserva a verdadeira sabedoria para quem pôs reto aqui no sentido, né, das pessoas que são o quê? Aqui explica. Escudo é para os que caminham na sinceridade, ou seja, eles são sinceros perante Deus. E aí, Salmo 73, 12, 16, 18 explica um pouco mais a questão do mal e do ímpio. Eis que estes são os ímpios. Eles prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Isso ainda hoje acontece, né? Pessoas que estão prosperando mesmo fazendo as coisas erradas. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Ainda hoje também é para nós. Até que eu entrei no santuário de Deus. O que é o santuário? O santuário explica o plano da redenção. E aí diz: então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Então eles, né, terminam se escorregando nos próprios pecados. Tu os lanças em destruição. Então, nós temos que fazer uma escolha. Nós queremos ser ímpios, né, pecadores ímpios, ou pessoas que seguem a Deus, né, arrependidos. Provérbios 16, 4 tem uma frase aqui que eu nunca esqueço dessa frase. Diz assim: o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, e os desígnios eternos, até o ímpio para o dia do mal. Então, o próprio ímpio, ele ainda existe, porque um dia vai acontecer algo que ele vai ser cobrado. Vai acontecer algo na vida dele que ele, de fato, vai ter que tomar posições e decisões. Se ele não tomar, né, decisões, né, corretas, ele vai ser destruído. Tiago 1, 13, 15 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Ou seja, Deus não tenta ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, o mal, ele não atinge Deus. E Deus também a ninguém tenta. Então, as pessoas que seguem a Deus também, né, Deus protege. Mas diz que cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência. Então, existe depois do pecado, nós somos, né, somos tendentes a fazer as coisas erradas. Isso é chamado concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e ao pecado sendo consumado gera a morte. Então, a ideia aqui é nós não seguirmos esse caminho, né? Tiago 1, 17, 18 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de onde? Do alto. Então, se você recebeu alguma coisa boa,
vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, e que Deus decidiu, nos gerou pela palavra da verdade, para quê? Para que fôssemos como as primícias de sua criatura. Então, esse é o propósito de Deus para mim e para você. E aqui diz que Gênesis 2, 16, 17, Deus faz provas, né? Faz testes para saber se a pessoa está no caminho correto. Tomou o Senhor Deus o homem, né? E o pôs no jardim do Éden. Para quê? Para lavar e guardar. Então o trabalho já existia antes do pecado. E ordenou o Senhor Deus ao homem que de toda a árvore do jardim comerás o que? Livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Porque no dia que comer, certamente morrerá. Deus aqui não falou que seria instantaneamente, sim, mas que ia morrer. E de fato morremos. De fato nós morremos até hoje. Josué 24:15 diz: Pois se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei a quem sirvais. Então Deus, ele nos capacita para fazer a escolha. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, e aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu também faço essa escolha. Eu e minha casa vamos servir a Deus. Deuteronômio 30:19, Deus também faz: os céus e a terra tomam hoje como que? Como testemunhas contra a voz de que eu tenho proposto o que? Vida e a morte, bênção e maldição. E escolhe Deus que a gente fosse o quê? A vida, para que vivais e tu e a tua descendência. Então, o plano de Deus para mim e para você é que nós, meus irmãos, escolhamos a vida. Ele é a vida. Aqui nos diz, no livro Desejar Todas as Nações, dá uma forma resumida, né, sobre a questão do mal. Diz que a terra se obscureceu por causa da compreensão errada sobre Deus. Satanás fez e está por detrás disso. Para que as tristes sombras pudessem ser desfeitas, para que o mundo pudesse voltar para o Senhor, era preciso que o poder enganador de Satanás fosse neutralizado. Esse era o plano de Deus. Isso não podia ser feito pela força. O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ó. Ele deseja apenas o serviço de amor. E o amor não pode ser imposto. Interessante, né? Não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só o amor desperta amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o Satanás. Então, meio aos conflitos, Deus está permitindo que as coisas aconteçam para que as coisas sejam de fato reveladas como são. Romanos 8:18 diz aqui assim: E porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós, há de ser revelada em nós. Quer ver? Você pode estar sofrendo, mas um dia nós seremos vitoriosos no Senhor. Então aqui diz Deus que qual é o tabernáculo de Deus? O tabernáculo, a palavra sabe o quê? Shekinah, a presença visível de Deus com os homens, pois Deus vai habitar com os homens. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, além de ser o quê? Nosso rei, Jesus também é o nosso Deus. E nos sugará o quê? Dos olhos, o quê? Toda a lágrima. E aqui diz mais o quê? Que não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já assumiram as coisas passadas. Então elas vão passar, vão deixar de ter o quê? Validade. E Deus falou, né? Ou Jesus, né, que estava sentado no trono, eis que faço novo que todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água. Então, quem prometeu, né, da água da vida para nós? Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o mal é fruto da rebelião de Satanás, né, no céu. E aqui diz assim: mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita de Deus não destruiu Satanás, porque podia ter dúvida. Ainda hoje as pessoas têm dúvida. Visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus. Ele
Ele rejeita os demais. Ele aceita o verdadeiro. Os habitantes do céu e dos mundos não estão preparados, não estavam preparados para compreender a natureza, consequência do pecado. Não poderiam ter visto, então, a justiça de Deus na destruição de Satanás. Então, Deus está dando tempo ao tempo. E aí nós podemos ver aqui também, né, a questão da rebelião. Esse profeta diz que a rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo e durante todas as eras futuras. Um perpétuo testemunho da natureza do pecado e de suas terríveis consequências. Os resultados do governo de Satanás, seus feitos, tanto sobre os homens quanto sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se deixar de lado a autoridade divina. Então, todas as coisas que acontecem, Deus tem um propósito. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Assim, a história dessa terrível experiência com a rebelião, uma única salvaguarda perpétua, a impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão e para salvá-los de cometer pecado e sofrer. Então, Deus permitiu que Satanás continuasse existindo para o quê? Para o bem maior da humanidade. Ezequiel 33:11 diz assim: Vivo eu, diz o Senhor Deus. O que Deus diz? Que eu não tenho prazer na morte de quem? Do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, pois, dos vossos maus caminhos, por que razão você vai morrer. Então Deus quer que nós nos convertamos, que nós mudemos de rumo. Então Deus dê você a decisão correta na sua vida. Já deseja a ti que é um bom fim de semana e um feliz sábado. Começa quando? No pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.